uma preocupação, porque ninguém desaprendeu de jogar bola. Os caras sabem jogar bola. O Botafogo tem falhas, que eu não vou falar, né? Tá. Porque eu vejo falhas defensivas. Vejo várias. Já perguntaram para mim, eu não vou dizer. O Botafogo de hoje, né, o SAF, eles não entenderam que todo o pessoal de 95, tô falando todo, Fernando, todo, Anselmo, com quem eu conversei, todo mundo torcendo o Botafogo vencer, cara. Os caras não entendem isso. Só que ninguém desse grupo aí tem acesso a nada. A nada. Ninguém. Pô, seria importante para vocês passar a experiência que vocês enfrentaram, as dificuldades, porque as dificuldades que vocês enfrentaram, eles não enfrentam hoje. Não, zero. Entendeu? Não tem dificuldade nenhuma. Perto Como é que você está vendo essa situação, né? Porque o Botafogo veio com gás, com 12 pontos na frente, e hoje está líder com um jogo a menos, né? Botafogo. Não, ele é líder porque tem uma vitória a mais e um jogo a menos. Isso aí. Mesmo se ele perdeu o jogo que ele tem a menos, hoje ele é líder porque ele tem uma vitória a mais que o Palmeiras. O Botafogo ele criou um caos, né? Na verdade, né? Para quem estava lá, hoje é um caos. Então, o Botafogo hoje, na mesma competição, ele demonstrou como que se ganha e como que se perde. É isso que está acontecendo no Botafogo. Só que eles não entenderam ainda que o sucesso de todos está na ajuda, está na entrega, na colaboração, na solidariedade. Então não pode dividir. Você não pode ter entrevista e dizer, nós não fomos bem hoje, mas não é para entrar na entrevista assim. Você tem que consertar, você tem que resolver ali. Vou falar dos zagueiros também, mas pode ser qualquer um. Pode ser o capitão, pode ser o Marçal, pode ser o Rafa, pode ser o PR, o Gatito, sei lá, né, o Carly, né? Você tem que resolver essa situação. Você não pode ter um jogador que está correndo apenas 60% do que tem que correr. Seja com talento ou sem talento. Não pode ser. Eu posso citar nomes se quiser, mas não vem o caso. Sabe? Eu vi o jogo do Tiquinho contra o Palmeiras, por várias vezes eu vi ele dar combate na área do Botafogo. É bom, mas isso não pode ser recorrente, isso não pode ser toda hora. Você tem que ter um revezamento com ele. Várias vezes eu vi o Tiquinho fazendo isso. O Eduardo chegou pouco para fazer essa ajuda, esse help, né? Então, tem que ter esse equilíbrio, essa entrega e para resolver o caos. Que realmente hoje está um caos. E sei lá, uns 20 dias atrás, eu falei, como Palmeiras e Flamengo estavam em outras competições, né? Eu falei, os caras perderam o gás. Só que o Botafogo também deixou de ter o gás, né? Ou seja, começou a entregar os pontos, e mesmo assim alguns resultados ajudaram. O Botafogo perdeu 13 pontos em casa. O Botafogo ganhou do Bahia, que eu vi esse jogo, de 3-0. Mas é um jogo para empate. Tá? Nós falamos do segundo turno, hein? Perdeu para o Corinthians lá, empatou com o Goiás e perdeu para o Cuiabá. Olha só, quantos pontos perdeu em casa. Se eu não me engano, tem 2 meses e meio que o Botafogo não ganha em casa. Então. E antes era o grande matadouro, né? Fazia todo que era o Iberê falava aqui, como é que era? O Campinho, não, Tapetinho. Era o tapetinho. Então, no tapetinho freguês. Então, a solução está ali dentro mesmo, cara. Agora, então, eu tenho visto o pessoal comentar que vai trocar treinador, que vai trazer alguém, vai trazer quem, nesse como. momento. Agora. Eu achei que ia haver uma entrega maior porque o grupo pediu o Lúcio. Entendeu? Como aconteceu na época do Flamengo, do Andrade. Aí é que os caras têm que... Entendeu? Eu achei que ia ter O coletivo, que foi a maior força do Botafogo, eu concordo com você, está enfraquecido. Acho que o coletivo, a intensidade do Botafogo, isso não teve notoriedade no primeiro turno, pela força coletiva, pela rapidez nos contra-ataques e pelo poder de decisão, que acaba aparecendo, né? A individualidade aparece dentro do coletivo. Né? O Tiquinho, o próprio Eduardo, que não vem bem já há algum tempo. Parece que os caras perderam. Esse último jogo do Vasco... Eu achei muito apático, né? Porque, você vê o primeiro tempo do Palmeiras, o que o Botafogo amassou. Um monstro. Foi, caraca. 5 era normal. Isso aí. 5 era normal. Mas tudo bem que você tá com o Palmeiras. Agora, tudo bem que tu tem um treinador pica do outro lado, né? Que é o português. Quando o Botafogo fez o 3-0 no Palmeiras... A minha leitura, eu li logo o semblante dos atletas do Palmeiras. Aí que você, força mental. Tudo bem. A força mental estava lá no vestiário, não estava no campo. Naquela hora, não. Os atletas do Palmeiras estavam pedindo para acabar o jogo, primeiro tempo.
porque eles estavam esperando tomar mais gol. No primeiro tempo ainda. E teve chance. Entendeu? Quer dizer, eles estavam abalados. Eu vi o semblante assim, inclusive do Gustavo, do Lan, que eu tenho que reparar os zagueiros, né? Eu tenho hábito assim, a câmera deu o close assim, eu vi, os caras estavam assustados. E quando chegou no vestiário, teve o comando lá da Abel, falou, pior que vocês estão fazendo, não vai fazer, né? Entendeu? Quer dizer, e eu vejo assim que o segundo tempo vou sair em defesa do Botafogo, é o seguinte, a saída do Júnior Santos comprometeu o rendimento da equipe. Que ele vinha jogando bem, ele arrasta dois com ele sempre. Ele pode alternar, acerta uma, erra outra, mas ele sempre arrasta dois com ele. Isso no turno, né? Agora, nesse jogo. Nesse jogo agora, né? Contra o Vasco? Contra o Palmeiras. Aí teve a expulsão do Adriel, que para mim foi injusta. Eu também achei injusta, no mínimo contestável. Injusta porque o pessoal alega que quando ele fez a falta tinha uma Cuesta lá atrás, não sei o quê. Cara, o atleta de 100 metros rasos, ele faz 10 metros em menos de um segundo. Vamos dizer que o Cuesta fez esses 10 metros ou 15 metros com um segundo e pouquinho. Jamais o Breno estaria mano a mano com o PR. O menino estava chegando também. O jamais. Isso é coisa de quem não jogou futebol, não entende. O de Plácido estava chegando na cobertura. Chegaria também, exatamente. Porque houve o choque, Anselmo, do Adrielson com o Breno. E o Breno perdeu a velocidade. E o choque é normal. Só que foi um choque, inicialmente, com um toque na bola, que gerou falta. Mas podia ser um choque normal sem falta. Pode ser. Vermelho é muito. Muito. Isso prejudicou. Não vou nem considerar o pênalti que ele errou, mas a expulsão foi pior. Se fosse um segundo amarelo, dava até para ir. Dava até... Mas vermelho então direto. Foi o erro da arbitragem, comprometeu a atuação do Botafogo. Foi muito rigoroso. E aí o Botafogo, o Palmeiras tem muita... E aí, vamos dizer, é o Palmeiras. Uma coisa a se ressaltar. Era o terceiro jogo que o Palmeiras jogava com um a mais, ou seja, estava ali com mais perna e, pegou um Botafogo já fragilizado ali meu irmão, com um a menos e com a cabeça já zoada. E depois que não fez o gol de pênalti, fudeu. Aí arrebentou. Os caras se abateram. Já estava com um a menos, errou o pênalti. Isso aí, tava com um a menos. Se abateram. Provavelmente, qualquer um que batesse ali, a probabilidade de era grande. Não sei. Aí todo mundo desgastado ao máximo. Mas não dá pra tu falar ele teve tempo pra poder Eu acho que o Eduardo seria uma opção boa pra bater esse pênalti. Eu acho, tá? O Eduardo, né? Ele tava lá em Tietê também. Mesmo perdendo, tava 3-1. Enfim. Esse jogo é um jogo atípico, na minha opinião. Mas a apatia do time do Botafogo contra o Vasco... Isso aí que eu ia te falar. Isso que devia deixar a torcida preocupada. O do Palmeiras foi um fato. Um fato. Como você resolve isso? Então, como é que a gente resolve isso? Sabendo da importância do jogo contra o Vasco. Esquece a situação do Vasco, esquece. Isso aí. Entendeu? Claro, Vasco... é o Vasco. Exatamente. É o Vasco. Tem que resolver. Você não tem como transferir isso para ninguém. A solução está conosco. Quando você fala assim, a seleção brasileira tomou de 7-1 na Alemanha. Não foi só o Felipão que tomou 7. Os jogadores tomaram 7, pô. Todo mundo. Porque o seu Felipão tá ali fora, se você tá ali dentro jogando, peraí. Fecha aqui. Vamos parar, pô. Fecha aqui, acabou. Organiza. Tava 3, queria fazer o quê? Então os jogadores estão tão responsáveis quanto o Felipão, ou até mais do que o Felipão, tá? Até mais. Então eu ouso dizer que os atletas hoje têm a solução até mais na mão do que o próprio Luiz Flávio. Eu acho o seguinte, cara, a gente está falando Palmeiras e falando Vasco, né? Tudo bem que eu achei o Botafogo bem apático com o jogo do Vasco, bem diferente do que jogou contra o Palmeiras. Mas eu acho que os dois jogos chave que arrebentou o Botafogo foi contra o Goiás e contra o Cuiabá, que eram jogos entre parentes que não dava para perder. Jogando em casa. Jogando em casa. Você jogar contra um Vasco desesperado, mas é um time grande, né? Palmeiras, uma potência que é o que compete com o título com o Botafogo. Acho que os dois jogos merda do Botafogo foi o Cuiabá e o Goiás. A parada não é, na minha opinião, não é nem você perder, independentemente para quem seja. Claro que você tem a sua planilha, né? Ó, você faz uma expectativa. Você faz um prognóstico, né? É. Aqui eu vou ganhar, aqui eu tenho que ganhar, aqui eu posso empatar ou perder, mas esses aqui eu tenho que vencer, para esses eu não posso perder.
Acontece isso, não acontece isso? Você faz um estudo. Um estudo para você fazer. Ainda mais numa posição que o Botafogo estava. Só que o espírito dos caras é que me chamou a atenção contra o Vasco. A intensidade, que sempre que foi uma característica do Botafogo contra os outros adversários. Parecia que o Botafogo estava no acelerado e a galera estava no slow. E contra o Vasco foi diferente. E contra o Vasco foi diferente. Parecia que os caras já não estavam mais acreditando. Não sei. Espero que não. Mas pode ter sido um jogo, um momento. Estava ainda abatido do jogo do Palmeiras. Pode acontecer. Mas esse, na minha opinião, é a maior preocupação. Porque ninguém desaprendeu de jogar bola. Os caras sabem jogar bola. O Botafogo tem falhas, que eu não vou falar, né? Porque eu vejo falhas defensivas. Vejo várias. Já perguntaram para mim, eu não vou dizer. Eu não vou dizer, não estou pago para isso. Tá? Então é diferente. Eu não vou dizer porque pode ser até mal interpretado. De repente eu falo, não, porque fulano está posicionando mal, os movimentos não são sincronizados, eu estou vendo movimentos isolados, não são simultâneos, eu posso falar, eu estou vendo, é a minha leitura. E não quer dizer que a minha leitura seja certa, pode ser que a sua verdade também seja boa. Né? E vem cometendo há muito tempo, só que vinha vencendo. E os outros vinham tropeçando também. E passou a ser o telhado, passou a ser o time a ser combatido, entendeu? E aí você vai estudar mais detalhadamente e falar assim, o caminho é esse aqui. Todo segundo turno é mais difícil que o primeiro. A história é essa. E todo time, a maioria dos que venceram o primeiro turno chegou ao título. A maioria, não é? Acho que entendeu? Sim. A maioria. Ainda mais da forma que o Botafogo Da forma que estava tudo, né, conspirando a favor. Acho que...